Eu nunca ouvi falar tanto na palavra carestia, caro, tudo muito caro, como agora. Parece que nós estamos vivendo o tempo do Sarney. Eu convivo com muita gente, converso com muitas pessoas e ouço diariamente coisas absurdas. Olha só, eu vou citar algumas das coisas que eu ouço, porque todo mundo é culpado, menos esse governo, menos o Lula. Eles são isentões, não tem culpa de nada. Olha só, ouvi essa semana uma pessoa dizendo que o governo Lula não tem culpa dessa carestia. Tá tudo muito caro, realmente, tá. Reconhece que tá tudo muito caro. Mas a culpa não é dele, porque qualquer um que estivesse lá no governo estaria desse jeito. E essa pessoa diz, se tivesse um cachorro lá no governo, fosse o presidente, estaria dessa forma. O governo, o Lula, não tem culpa. Hoje eu ouvi de uma senhora dizendo o seguinte, que isso é o final dos tempos. O governo não tem culpa, porque os meus avós já diziam lá atrás que no final dos tempos as coisas estariam muito caras. Então, meu filho, isso aí não é culpa do Lula, não. É o final dos tempos. Outro dia assisti um vídeo de um jovem petista dizendo o seguinte, que os donos de supermercados eram bolsonaristas e eles estavam sabotando a economia para prejudicar o Lula. Conversei com uma pessoa e ela me disse, muito enfática, a culpa, Vanildo, não é do governo, é dos produtores. É o produtor que está fazendo isso tudo subir. Eu já vi de tudo. Já vi a imprensa passando pano, já vi parlamentares do PT, esquerdistas passando pano, já vi políticos passando pano, mas os eleitores passando pano, é brincadeira uma coisa dessa. No tempo do governo Bolsonaro, a imprensa o tempo todo batia nele. Tudo era culpa dele. Ah, alguém colocou fogo lá no fundo do quintal. A culpa era do Bolsonaro. Ah, o dólar subiu um pouquinho. A culpa era do Bolsonaro. Tudo era culpa dele. Mas agora, o país da forma que está, a gente vê o governo cada vez mais gastando da forma que está gastando, endividando cada vez mais endividando. A carestia tomou conta do país todo, mas ele não tem culpa de nada. O governo não tem culpa de nada. A imprensa fica calada. As pessoas passam pano o tempo todo. É brincadeira uma coisa dessa. É brincadeira.